Minha gente, um tema que eu estava refletindo hoje é de suma importância sobre religião. As pessoas não têm noção do que é a palavra religião. Aí as pessoas estão falando de Deus. Aí as pessoas dizem, fulano está falando de religião. Não, fulano não está falando de religião. Fulano está falando de teologia, estudo de Deus. Porque cada religião, ela tem uma teologia diferente. E teologia não é a mesma coisa que religião. A religião é o sistema, aquela congregação de pessoas. E a teologia é a doutrina daquela religião. E as pessoas se acham melhores que as outras por pertencerem a uma determinada religião e a outra pessoa não frequenta nenhuma religião, mas acredita em Deus, lê a Bíblia, etc. Mas aquela pessoa daquela religião despreza aquela e acha que é melhor que ela. Ou então a pessoa, isso acontece muito nos meios evangélicos, um assembleano não gosta de um batista, o batista não gosta o assembleano não gosta do batista porque o assembleano fala em línguas, as línguas que eles inventaram, né? Os batistas não gostam dos presbiterianos porque os presbiterianos aceitam os batizados da Igreja Católica e batizam com a cuia na cabeça, aí os batistas com imersão no mar, ou na piscina, sei lá, eu não entendo muito. E começa assim, né? Os evangélicos não estudam a doutrina católica, mas eles dão palpite, fulano é idólatra, é isso, é aquilo outro. Aí ficam chutando os santos, não sabe nem o que é um santo, a história da igreja, não sabe nem que ele só existe porque durante 15 séculos, 16 séculos, existiu a Igreja Católica. E eles só existiram nesses 500 anos para cá. Aí você fica confuso, porque existe tanta igreja, não sei o quê. Eu vou explicar. Na ciência da religião tem uma disciplina chamada religião comparada. Mas não é bom nós olharmos para essa definição, como o Olavo de Carvalho diz, que religião comparada é um termo muito errado, porque cada religião é uma coisa totalmente diferente da outra. Não tem como comparar. O judaísmo não é o mesmo que o cristianismo, o protestante não é o mesmo que o católico, não é a mesma coisa que o budista. As ideias que eles têm de Deus é diferente, a vida deles são diferentes, o estilo é diferente. Então, no judaísmo, que já vem lá da Bíblia, né? Só que a visão que os cristãos têm dos judeus não é a mesma coisa que os judeus têm. Por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus ele é o Messias, o Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias. E dentro do judaísmo também tem subdivisões. Tem o conservador, o judeu, que não é o mesmo conservador que o conservador na filosofia, na política. É totalmente diferente. Mas é um nome que se dá, como se fosse uma denominação para os evangélicos. Então, conservador, tem o ortodoxo. E cada costume de uma... Como é o nome que se diz do templo? Cada costume desses rabinos, desses templos deles, são diferentes um do outro. A doutrina é diferente, mas são todos judeus. Por exemplo, tem o sionismo, que são aqueles que defendem
o Estado de Israel, a nação, os judeus que moram em Israel. Aí você me pergunta, não, porque você é sionista, você defende Israel. É totalmente diferente. Eu respeito o direito dos judeus terem a nação deles, que a raça deles, desde a época lá de Abraão, que já habitavam aquela terra. Então seria injusto um povo que tem um continente inteiro, que são os árabes, um continente inteiro só para eles querer tomar uma terra menor do que Sergipe, o menor estado do Brasil. Isso seria injustiça. Para vocês verem que os judeus são um povo bom, né? As pessoas têm a noção de que o judeu é o homem bomba. Não. Esses são os muçulmanos, aqueles que explodem bombas, explodem avião, prédio, etc. Então, os judeus, eles não estão atacando os muçulmanos, os árabes. São os árabes que estão atacando os judeus, e os judeus estão apenas defendendo. Eles são um verdadeiro antissemita. Os muçulmanos, eles chegam até o ponto de defender Hitler no extermínio dos judeus. Então, o Islã, não, aí tem gente que diz, porque o Islã é como se fosse um judeu. Não é como se fosse o cristão, porque todos os três acreditam em um Deus só, como diz a Débora G. Barbosa, que ela acredita no mesmo Deus do Islã, do judaísmo e do cristianismo. Não, está errado. A visão de Deus que essas três religiões têm são totalmente diferentes umas das outras. Para o muçulmano, matar passa a ser justificado. Matar em nome da religião, eles matam, explodem bombas, etc. A história dos judeus é daquela história que Maomé era um homem analfabeto e ele apareceu o anjo Gabriel para ele e deu uma lei a ele, para escrever o Alcorão. Então, lá em Gálatas tem escrito, se não me engano é Gálatas 1,6, ainda que nós mesmos, um anjo enviado por Deus, viesse trazer este outro evangelho, além daquele que eu vos tinha anunciado, que seja maldito. Então, ainda que desça um anjo do céu assim, eu estou trazendo o evangelho dos mormons, o outro evangelho de Jesus Cristo. Não, isso daí não é de Deus. Isso daí não é de Deus. Porque eles são assim, terroristas, etc. Porque eles não acreditam em um Deus pessoal, como os cristãos e os judeus acreditam que Deus é uma pessoa. Só que a diferença do judeu é que o judeu acredita em Deus Pai, Deus uma pessoa só. Não tem a trindade, por exemplo. E os cristãos, os católicos, os protestantes, eles acreditam que Deus é um ser, uma pessoa, que age de três formas distintas. Não é três seres, mas um ser que age de três formas distintas. Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como temos alma, corpo e espírito. Eu sou uma pessoa, então eu tenho emoção, eu tenho razão e eu tenho corpo. Assim é o Deus. Ele se fez carne na pele humana, veio para a terra. Ele não é 50% homem e 50% Deus, mas 100% homem e 100% Deus. Coigual, coeterno, consubstancial com o Pai e o Espírito. Então, Jesus é Deus. Ele que criou tudo, criou até o próprio Satanás. Ele é uma pessoa, ele pregou o amor e etc. Mas os muçulmanos, eles não acreditam que Deus é uma pessoa, mas eles são uma espécie de deístas. Eles acreditam que Deus é como se fosse um arquiteto do universo, como os maçons, o grande arquiteto do universo. E o maçonaria é uma sociedade filantrópica que reúne
pessoas de todas as religiões para estudar filosofia, pensamento, aí envolve satanismo, essas coisas. Então, os maçons, eles acreditam em Gadol, G, grande, A, arquiteto, D, do universo, O. Então, eles acreditam que uma espécie de ecumenismo que se aplica todos os deuses, todas as personalidades, todas as religiões são um deus, Gadu, por exemplo. Mas isso é na maçonaria inglesa. A maçonaria francesa, ela não acredita em um deus, ela é só os dogmas, por exemplo. Uma coisa aqui muito interessante que eu vou mostrar a vocês, só esse parágrafo, depois eu volto a falar dos muçulmanos. Então, não é verdade não que todos os maçons são satanistas, são do demônio. Como eu disse, a maçonaria é uma sociedade secreta que estuda as religiões, a filosofia, a ciência, etc. Mas tem gente do bem lá, como tem gente do mal. Por exemplo, a maçonaria inglesa fundou a nação dos Estados Unidos. Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, George Washington. Você vê os sinais maçônicos em todas as esferas culturais, em tudo. Aí ignorante diz, não sei o que é religião, não. A religião está em tudo, meu amigo. Aqui, ó. Na imagem do dólar, por exemplo, tem o triângulo. Esse triângulo aqui são 12 etapas, como se os maçons estivessem subindo de degraus, né? E aqui está o topo, o olho de Horus, que é Gadu, o grande arquiteto do universo. E para muitos maçons, quando chega no grau 33, eles adoram Gadu como se fosse também o próprio Satanás em si, em pessoa, né? Então aqui, embaixo do dólar, tem escrito em inglês Novus Ordem Seleclorum, que é a nova ordem mundial, que eles querem uma nova ordem mundial, um novo governo, uma só religião, uma só moeda. Então, tem aqui esse simbolismo aqui, cada número na maçonaria representa uma coisa diferente, né? Tem aqui esse feixe aqui, ó, que tem essas flores, né? Esse ramo de acácia e tem essas flechas aqui. Cada coisa tem o seu simbolismo. Para você ver, até a Bíblia já falava de maçonaria. Como eu estudei muitos livros sobre maçonaria, a maçonaria surge lá no Templo de Salomão, que Irã-Bifá, como tem escrito lá nos livros históricos do Antigo Testamento, Irã-Bifá, ele foi um pedreiro, ele construiu uma sala lá, uma loja dentro da maçonaria, e fazia seus rituais, suas iniciações lá. E como nós sabemos que Salomão ele se desviou do caminho reto de Jeová, e ele passou a seguir vários deuses. É por isso que muita gente faz ligação dos judeus aos Illuminatis, por causa da estrela de Davi, né? O triângulo, a pirâmide, etc. Mas não é porque você é judeu que você é maçom, que você é Illuminati, não é porque você é pastor ou padre ou qualquer coisa assim que você é Illuminati. Tem gente que não sabe nem que isso existe. Por exemplo, vou pegar aqui a Bíblia. Então, minha gente, interessante que eu lendo os livros sobre maçonaria, muitas pessoas elas usam muito a Bíblia, usam figuras bíblicas. Aí, gato! Usam figuras bíblicas. Lobisomem, eu falei maçonaria, apareceu lobisomem. Aí usam figuras bíblicas, alegorias, São José da Igreja Católica, etc. Então, muitos especialistas usam este versículo bíblico, Ezequiel 8, a partir do versículo 15, né? E eles usam este versículo bíblico que diz:
Disse-me: vês isto, filho do homem? Vês ainda abominação maiores do que estas? Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com rostos para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, como disse, né? De costas para o templo do Senhor. E tem o templo, eles estão de costas para o templo. E com o rosto para o Oriente. Oriente, né? O Oriente Médio, que tem o Egito, as pirâmides. Adoravam o sol virado para o Oriente. Então, como vocês veem aqui, ó, na moeda do dólar, o Benjamin Franklin, o maçom, né? A imagem de Deus Sol aqui, ó, como vocês estão vendo. Adoração de Gadu, como diz, Horus. Como tem muito simbolismo, ó. Tem um triângulo aqui, ó, 3 pontas, Horus, Ísis e Osíris, que para muitos Eva, Caim, Satanás. Eles usam muito o número 3, que tem os 3 pontinhos, tem os 3 ministérios, a divisão dos 3 poderes. Eles usam muito o número 3, né? Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa pouca monta para a casa de Judá, o fizerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda o encham a violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao nariz, pelo que também eu tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alto, nem assim os ouvirei. Então, muita gente diz que esse é um texto do profeta falando contra a maçonaria, né, naquela época, que vem lá do Templo de Salomão, né? Então, como vocês estão vendo aqui, ó, essas florezinhas aqui, ó, e é o ramo de acácia. E os maçons, quando morre alguém, eles dão 3 voltas no caixão, pega o ramo, bota no nariz e cheira. O ritual maçonaria. Como eu disse, a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa. A maçonaria é mundial, mas é essa divisão também, inglesa e francesa. É por isso que há muitas disputas de poderes. Uns querem ser o diabo, o muçulmano, o judeu, não sei o quê. E de sorte que ninguém sabe o que está acontecendo em cada loja, sabe? O fundador da maçonaria, maçonaria, como conhecemos aqui no Brasil? Maçonaria, rito escocês antigo e aceito. Fundado por Albert Piker, escritor do livro Morais e Dogmas. Tem outro também que é Aleister Crowley. Como muitos consideram Aleister Crowley, que o Raul Seixas estudou muito as obras dele, como o maior satanista de todos os tempos, que ele inspirou o livro A Bíblia Satânica. Como tem na música lá de Raul Seixas a letra Sociedade Alternativa. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Eu não li, mas eu ouvi o áudio do livro no YouTube, que é uma paródia da Bíblia. A Bíblia diz uma certa coisa, a Bíblia satânica diz ao contrário. Então, voltando ao tema muçulmanos. Dependendo de cada ambiente, a maçonaria usa o livro sagrado de cada região. Se a região for muçulmana, vai usar o Corão. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão ou Alcorão. Dos judeus é o Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É o livro sagrado para eles. Eles descartam os outros livros da Bíblia. Tem os salmos como o inário, né? Shira Mailot, Israel Naealim, Israel da Moesim. Eles cantam os hinos em hebraico. E para os cristãos, né, a Bíblia Sagrada é a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Só que a Bíblia protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem mais livros.
parece que é 7 livros. Me corrijam se eu estiver errado, mas parece que é 7 livros. Então, os muçulmanos, eles usam aquelas roupas compridas, né, como se fosse um vestido. Os judeus usam aquela roupa preta. Os judeus usam como se fosse aqueles bispos lá do Vaticano, que usa aquele bonezinho assim atrás da cabeça. Eu não sei o nome, pode dizer aí se você souber. E os muçulmanos usam como se fosse um tambor assim, o chapéu deles. Então, durante a Idade Média teve muita guerra entre muçulmanos e judeus. Essa guerra que estamos vendo, e judeus não, entre muçulmanos e católicos. Como estamos vendo, isso que está acontecendo já não é de hoje. Teve a famosa Guerra Santa, a Guerra da Idade Média. Tem um livro muito interessante falando sobre isso, da Vida Editorial, que é Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Ele desmistifica essas coisas aí que a esquerda que adora os muçulmanos fala, etc. Por aí vai. Então, já os protestantes, os católicos, o católico é dividido, né? Tem o católico apostólico romano, que já vem, acreditam que desde Pedro, que é a pedra, Deus fundou a igreja. A partir dali até hoje, a sucessão apostólica. E ele, com Lutero, né, 31 de outubro de 1517, ele publica 95 teses protestando contra a Igreja Católica, com a sua ideia de o homem não tem livre-arbítrio, etc. O homem é escravo da natureza, o homem não precisa cumprir a lei de Deus, não sei o quê. E protestou ali, né? E ali foi acontecendo várias coisas. Muito antes dele já tinha, né? John Hus, John Wycliffe. E o rei da Inglaterra, Henrique, ele queria se casar com uma mulher e ele era casado. Aí houve aquela divisão da igreja. É por isso que tem a igreja anglicana, que é uma igreja que não é nem protestante nem católica. É uma igreja que surgiu na Revolução Protestante e se desligou da igreja católica e criou a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra. E outra divisão que tem no catolicismo, que claro que as doutrinas são diferentes, né? Mas tem a igreja católica ortodoxa, igreja católica ortodoxa, que é a igreja lá da Rússia. Os santos deles são diferentes, a doutrina deles é diferente, eles têm rituais, essas coisas. Para quem não sabe, o Dugin, do debate com Olavo de Carvalho, Alexander Dugin, o Vladimir Putin são dessa religião oficial da Rússia, da antiga União Soviética, que os comunistas sempre usaram essa religião como massa de manobra para controlar a população a servir ao Estado. Então, e tem os protestantes, né, que é dividido entre os reformados, que são os presbiterianos, batistas, aqueles que seguem a linha de Calvino, e os luteranos, que não seguem todos os calvinistas, como os presbiterianos e batistas reformados, seguem os calvinistas, que são aqueles seguidores de Lutero, que acreditam nas 5 pontos, doutrina da predestinação, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Os luteranos não acreditam nesses 5 pontos, mas eles acreditam as mesmas coisas, mas não têm formulado essa doutrina, né? Eles acreditam os luteranos acreditam em substanciação, como os católicos acreditam que Jesus se manifesta, o corpo de Cristo na ceia ou na missa, e os outros reformados não acreditam nisso. Então há muita coisa diferente, escatologia,
doutrina dos fins dos tempos, muitas coisas, muitas doidices mesmo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo. Eles acreditam, vai viver um milênio, a gente vai passar 1000 anos aqui dominado pelo anticristo, depois Jesus vai vir, vai arrebatar mais 1000 anos, mais não sei quantos anos, não sei o quê. E arminianos, que são fora dos reformados, que acreditam que o homem tem livre-arbítrio, assim como alguns católicos, porque nem todos os católicos acreditam que o homem tem 100% livre-arbítrio, né? Como muitos dizem que a diferença entre monergismo e sinergismo. Monergismo é essa doutrina da predestinação que Agostinho de Hipona, no século V, debatia contra... Quem era mesmo, Deus? Se não me engano é Pelágio. Pelágio, parece que era, eu não lembro. Parece que é Pelágio o nome dele. Discutia que o homem tem livre-arbítrio, o homem não tem, não sei o que, a predestinação, o rei que escreveu as confissões. E muitos acreditam, né, que o homem não tem um livre-arbítrio, etc. Então é uma confusão. Se você for estudar mesmo, você vai pirar mesmo. Então, aí a seita protestante, né, tem o... Porque seita é aquilo que sai de outra religião. Por exemplo, os católicos. A seita, você não pode dizer que uma pessoa de outra religião é uma seita. A seita tem que vir a partir de uma religião. Por exemplo, o católico. As doutrinas que para os católicos são heresia, que sai dentro dessa religião e forma outra religião, é uma seita. Assim como no protestantismo, o que sai de uma e forma outra totalmente diferente, é uma seita. Então, quando você chama, fulano é seita, não sei o quê. Como é que pode ser uma seita se a religião é diferente? Então, tem os reformados, os arminianos que também podem dizer arminianos wesleyanos da igreja metodista, fundada por John Wesley, Charles Wesley e também por George Whitefield, mas se desligou dessa igreja por ser calvinista da linha reformada. Eles acreditam que o homem tem um livre-arbítrio e é salvo pelas obras, pelo que ele faz. Não, é salvo por Cristo, mas ele tem que cooperar com as obras. Tem, como conhecemos, né, a linha pentecostal, que acredita que o homem pode falar em línguas estranhas, pode curar, é maravilha, não sei o que. Os outros não acreditam nisso. Eles acreditam que o homem, ele é salvo, não, melhor, o homem, ele não pode fazer milagres. Aquilo dali foram os dons dados para os apóstolos. Aí usa, como Jonathan Edwards usou o versículo 13 de 1 Coríntios, que as línguas cessam, mas o amor permanece. O homem tem dons espirituais, sim, que é a graça natural. A graça natural. Ou seja, você é um advogado, é um médico, é um professor. Deus está lhe usando, mesmo que você seja ateu, para fazer o bem para a sociedade. Aí que ali na Renascença surge essa ideia de calvinismo, né, que muitos dizem, como Augusto Nicodemos diz que John Calvino foi o pai do capitalismo lá na Suíça. Então, aí na Igreja Católica Romana também tem essa divisão, né? Tem os tradicionalistas, que são aqueles que querem a tradição. Nós queremos a tradição, parece que a tradição, é suspeito do estranho. E tem os carismáticos. São os carismáticos, eles copiaram essa ideia dos pentecostais da ala protestante e aplicaram na Igreja Católica, mas nem todo católico é um carismático. E nem todo protestante é um pentecostal. Como John MacArthur escreveu o livro e Fogo Estranho, que fez uma conferência com várias pessoas. Stephen Lawson, R.C. Sproul,
Por exemplo, muitos católicos também não acreditam nessa ideia de pentecostal. Porque em Atos 2, quando os apóstolos falavam, eles falavam em idiomas diferentes e cada um de sua região entendia o que eles estavam falando. Mas eles não estavam falando línguas que não existem. É por isso que Romanos, ou melhor, 1 Coríntios 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e do anjo, se não tivesse amor, ele está falando, ainda que eu falasse, ele não está falando que ele fala, ainda que falasse, ali é uma hipótese, é uma figura de linguagem. Pode ser um hipérbole, um exagero. Então, a Bíblia usa muito disso, do exagero, né? Nós sabemos que Paulo estudou vários idiomas, falava várias línguas, outros apóstolos eram analfabetos, do nada começaram a falar em outros idiomas. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele fala sobre os carismáticos, a renovação carismática e os carismáticos. Ele explica isso, né, que lá nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, lá naquela época que estava ouvindo os hippies, o John Lennon, os Beatles, não sei o que, sexo, droga, rock and roll, não sei o que, o povo tava tudo na êxtase. Aí uns padres foram para o retiro e lá eles leram um livro protestante, pentecostal. Claro que os Estados Unidos é o maior país protestante do mundo. Então, ele leu esse livro e começou a aplicar os princípios pentecostais para o meio católico. E aquilo foi crescendo e trouxeram para o Brasil. É por isso que quando nós assistimos a Canção Nova, muita gente fica orando em línguas. Mas eu não acredito, sinceramente, como fica, porque eu acho que é fingimento, né? Ou as pessoas acreditam tanto que criam uma espécie de, eu não vou dizer para não ofender, né? Falando essas coisas. Então, protestante, luteranos, reformados, que são os calvinistas, igreja batistas e presbiterianas, e pentecostais. Mas a teologia pentecostal é arminiana, mas é possível ter um pentecostal calvinista, que tem o... Vou pesquisar o nome dele e vou pausar aqui.